Ora, quem poderia imaginar que isso poderia acontecer? Quem? Olha essa. Inquérito sobre consórcio Nordeste por roubo de dinheiro de respiradores. Não sei se vocês lembram, na época da Covid, que milhões de reais foram extraviados. Era para ser comprado respiradores que salvariam vidas. Muitas vidas foram perdidas, porque um grupo desse consórcio do Nordeste, onde esses amigos do Flávio Dino e estava tudo envolvido, desviaram dinheiro, foi para a loja de venda de produtos à base de maconha, o dinheiro foi parar em São Paulo, coisas absurdas, pessoas morreram por falta de respiradores. E agora esse processo foi parar de volta no STF, nas mãos de quem? É, cai nas mãos de Flávio Dino. Ora, 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 ora. Alguém vai se espantar com isso? É aquela história da mudança do relógio, né? 11h59. Governo pede que STF adote medidas contra redes sociais por desinformação. A AGU protocolou o pedido nesta segunda-feira, 26 de maio, e citou fraudes envolvendo o INSS, uso indevido da marca da Anvisa e o desafio do desodorante. Ó, eles estão preocupados com as nossas crianças. Ó, e é só isso, é só por isso mesmo, tá? Beleza. Ele foi lá e acionou o STF para punir as redes sociais. Nosso lindo governo. Aí, meia-noite, o que acontece à meia-noite? STF vai retomar julgamento sobre marco civil da internet no dia 4 de junho. Ah, olha a agilidade desse Supremo, como eles resolvem tudo com a maior presteza. Acontece alguma coisa mais no Brasil? Não. Ponto central do debate é o artigo que prevê responsabilização das empresas por postagens feitas por terceiros em redes sociais. Isso já no dia 28 de maio. STF prepara a retomada de julgamento sobre regulamentação das redes sociais. Estava parado, porque o André Mendonça pediu vistas. O governo viu que já ia ter que vencer o prazo, ele ia ter que devolver. Rapidinho mandou lá o jogo marcado, o STF já vai e marca para o dia 4. Espero que o Cassiano nos pede vista agora, que a gente ganha mais um tempo. Já existe lei aprovada, diz o Ângelo Paiva Pereira, pelo Congresso Nacional que regular os direitos, deveres e garantias no uso da internet, chamada Marco Civil da Internet. Logo, qualquer alteração nessa lei cabe apenas ao Congresso Nacional, por parlamentares eleitos pelo povo. Para descontrair um pouquinho. A Ludmila Lins Grillo, uma juíza que teve uma punição de aposentadoria compulsória por falar mal do Xande nas redes sociais. Hoje ela vive nos Estados Unidos, exilada, teve os passaportes cancelados, já foi banida, né, do país, banida, que é proibido pela nossa Constituição Federal, mas ela foi banida, teve todos os passaportes cancelados, contas bancárias congeladas, nos passaportes cancelados e as contas bancárias congeladas, carros, tudo travado. E ela vive lá nos Estados Unidos hoje. Então ela postou ali só para descontrair, né? Saudações a todos aqueles que, assim como eu, não são alvos de sanções internacionais e podem vir aos Estados Unidos da América se quiserem e com muita tranquilidade.
popcorn, not ice cream. E ali ela faz uma alusão, lógico, a uma foto do Xande, onde ele tá com a orelhinha de Mickey, né, com a cabecinha assim de ladinho, e querendo dizer que ele não vai mais poder ir aos Estados Unidos, né? E eles já não estão indo mesmo, né? Eu acho que agora eles só vão saber se foram sancionados ou não se chegarem no aeroporto, e acho que eles não querem correr esse risco, né? Se o visto estiver liberado, eles podem até ir, mas chegar nos Estados Unidos eles vão ter que voltar. Quem estiver sancionado, e ninguém quer correr o risco, né? O advogado Jeffrey Schickini postou em seu perfil do X, não sei o motivo, mas o conselheiro do Trump acabou de marcar Alexandre de Moraes em postagens sobre sanções dos Estados Unidos da América a autoridades acusadas de censura. Alguém me explica? Isso aconteceu ontem, depois que o Marco Rubio postou sobre a censura. O Jason Miller, que era o braço direito do Trump, não sei se ainda é, mas ele postou lá, o que vem à sua cabeça, né, quando você pensa em funcionários públicos que sancionam alguém, e ele marcou lá o hello, @Alexandre, embora Alexandre de Moraes não tenha mais essa conta do X, né, ele arregou e saiu, e ele marcou. O que será? Uma reportagem do Paulo Capelli, no Metrópolis, diz que Trump prevê reação do STF e mira esposas com escritórios de advocacia. Governo de Donald Trump mapeou os escritórios de advocacia das mulheres de ministros do STF e estuda estender sanções a cônjuges do magistrado. Ministério das Relações Exteriores do Brasil fez contato direto com a Casa Branca, visando impedir que as ameaças de sanções ao ministro Alexandre de Moraes se concretizem, pois poderia gerar uma crise diplomática sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos. A resposta de Donald Trump foi curta e objetiva: as sanções são inevitáveis. Na verdade, não é que seja uma resposta de Donald Trump. O que os congressistas americanos vêm dizendo, né? Eles já têm muita documentação, muitas provas, já deram entrada em muitos documentos. Lá não é igual ao Brasil, que esquece, chega, deixa para lá e põe numa gaveta, e esquece. Lá não. Se eles começaram, eles vão até o final, entendeu? E eles precisam dar um exemplo. Então não é nem questão, não sei se o Trump falou isso mesmo, ou se o Joaquim Ribeiro aí completou da boca dele, mas o que a gente ouve dizer é que não tem mais volta. Uma vez que eles iniciaram, não tem volta. Agora eles vão até o final. É o que tem. 2026, Bolsonaro venceria Lula e teria ampla vantagem nos maiores colégios eleitorais, aponta a pesquisa. É melhor já ir se acostumando. Flávio Bolsonaro diz, abre aspas, esse tipo de manchete é o terror dos lulistas. Cada dia que passa está mais perto de Bolsonaro voltar. Vamos vencer todas as farsas e falsas narrativas, reconstruir o Brasil e devolver o país ao caminho da prosperidade. Vamos vencer. Não bastasse Lula ir para o Nordeste falar besteira, como sempre fala, afrontar o nome de Deus, afrontar o Senhor Deus vivo, dizendo que ele veio salvar o Nordeste, dando água, que Deus, né, deixou o Nordeste sem água. Na verdade, ele disse assim: Deus deixou o sertão sem água, porque sabia que eu seria presidente.
Foi o que ele disse lá numa dessas andanças dele. Mas isso, não bastasse isso, ele disse mais. Ele diz: "Muitas vezes aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança, para matar a fome dela". Isso assim no mesmo discurso. Gente, esse cara tá totalmente Biden das ideias. Ninguém vai parar ele. Ainda tem 1 ano e pouco de governo. 1 ano e pouco, suficiente para eles destruírem o país. Escutem. É preciso saber o que é. Muitas vezes aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. Aqui nós temos exemplos mil. Aqui nós tivemos em 1915, era você contratar. Ele fala muitas outras besteiras, né? Porque o que não fala, ele abre a boca e vai falando, ele não pensa, porque ele tá certo de que o povo vai engolir qualquer besteira que ele falar. E é verdade, muita gente engole qualquer besteira que o Lula fala, infelizmente. Ainda tem pessoas assim. Orar para que os olhos se abram, as escamas caiam e eles possam ver quem é esse ser humano. Pensa num ser humano cara de pau, mentiroso. É assim, é difícil adjetivar sem conhecer Alexandre de Moraes. Lula foi a Salgueiro, em Pernambuco, inaugurar uma obra da transposição que o governo Bolsonaro já tinha inaugurado. Gente, como assim? Pode isso, Arnaldo? É muita cara de pau desse sujeito Inácio. Muita cara de pau. Muita cara de pau. Ele acha que o povo é trouxa. Ou acha, não, acho que ele tem certeza, porque ele continua fazendo anos após anos. É levar o povo assim de idiota mesmo, né? E não é possível que o povo que mora lá não esteja vendo isso, né? Se a gente daqui está vendo, abre o olho. Vamos tirar esse homem, a turma dele, dono da liderança do nosso país para sempre. Ó, varrer da nossa história. Não deixar aí uma página medonha para os nossos netos ouvirem falar. Vamos libertar o Brasil. Tá chegando a hora. O governo Trump anuncia sanções que podem atingir Moraes. Não só ele, mas também ele. O secretário de Estado americano Marco Rubio anunciou ontem a restrição de vistos contra funcionários públicos estrangeiros que possam ser considerados como responsáveis por uma suposta censura contra cidadãos ou empresas americanas. Que nome vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em funcionários públicos estrangeiros que estão supostamente censurando cidadãos, olha aí eu pagando de janja, cidadãos ou empresas americanas. Cidadãos tipo Alan dos Santos, tipo Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, a juíza Luiz Grilo, empresas tipo X, do Elon Musk. Que nome vem à cabeça de vocês? A justiça tarda. No Brasil, tarda muito, mas não falha. Ela vai chegando aos poucos, mas vai chegando. Gustavo Gayer. Projeto de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante e relatado por mim na Comissão de Comunicação. Ele altera o Marco Civil da Internet
para impedir que redes sociais bloqueiem ou suspendam, por conta própria, as contas de parlamentares e representantes do executivo no exercício do mandato. Qualquer decisão nesse sentido deve ser comunicada em até 24 horas, cabendo à respectiva casa legislativa ou órgão executivo decidir se mantém ou revoga a medida. Se o STF não fosse esse que nós tivéssemos aí, né? Mas, se eles consideram uma vitória, vamos considerar uma vitória. Enquanto está todo mundo aí feliz, né, e contente com essa história da sanção, o STF está pronto para acabar com as nossas liberdades. O novo Código Civil é uma bomba atômica e tramita no Congresso quase sem alarde. Entre os principais absurdos, ele revoga do artigo 19 do Marco Civil da Internet, estabelece a presunção automática de paternidade por recusa a fazer exame de DNA, normaliza a barriga de aluguel, reforça o ativismo judicial, normaliza a multiparentalidade, quer dizer, 3 ou mais autoridades responsáveis pelos filhos, redefine o casamento como união de 2 pessoas, qualquer pessoa, estabelece o divórcio unilateral direto no cartório, permite herança para amantes, fragiliza o poder parental com o conceito de autonomia progressiva de crianças e adolescentes, define os animais como seres sencientes com proteção jurídica própria, estabelece o condomínio empoderado, permitindo a expulsão de moradores antissociais, que é um morador antissocial, né? Dificulta o Airbnb, e o pior, ninguém na sociedade brasileira demandou uma reforma no Código Civil. A mudança serve a uma agenda internacional. O Cláudio Dantas trouxe esse tema no programa dele de hoje e é importante que todos nós possamos nos apropriar do assunto para jogar esse projeto no lixo. Aqui a Gazeta do Povo também fala sobre a cidadania, sobre esse código. Vamos ficar atento. O Supremo também está fazendo aí uma votação aí já no dia 4 para regulamentar a internet e vai vindo aos poucos, a gente nem percebe quando acordar, pum, já estamos calados. Aí estaremos proibidos de falar de política. Esse canal vai falar sobre receita. Nicolas Ferreira, abre aspas. A verdade precisa vir à tona. Queremos que as vítimas sejam ressarcidas e que os responsáveis pelo roubo bilionário sejam presos. Fecha aspas. Do que o Nicolas está falando? Do roubo do INSS, da PL da CPMI do INSS. E o Estadão publicou na sua página. Nicolas Ferreira é recrutado para a tropa de choque. Tropa de choque do PL na CPMI do INSS. Sigla do ex-presidente, eterno presidente, voltará a ser, estima que terá 5 vagas no colegiado e começa a bater o martelo sobre as indicações. Bia Kicis e Rogério Marinho também estão na lista. Ele voltou. Sim, o mito voltou. Após um período aí se restabelecendo, né, da cirurgia de grande monta que ele fez, ele está de volta, vai voltar para o percurso 22, né, que ele estava fazendo quando sentiu um mal-estar e ficou internado. E tá aí, ele de volta, aclamado pelo povo como sempre foi,
o mito, o gigante presidente Jair Bolsonaro. Volta, Bolsonaro, volta. Ele é gigante. Ele acabou de chegar em Fortaleza. Tá aí, ó, nos braços do povo, como sempre esteve. É isso aí. Urgente. Deputado Lindenberg Faria diz que Eduardo Bolsonaro será condenado por sanções amorais e que o Bolsonaro será julgado por tentativa de assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Falar até papagaio fala. Onde estão as provas? Tudo que a esquerda tem são narrativas e mais narrativas. O que é que Lindenberg sabe? Conta do fiscal do fim dos tempos no X. O jogo estava ganho. Eles prenderam deputados. Eles prenderam inocentes pelo 8 de janeiro. Eles censuraram as redes sociais e silenciaram vozes. Eles se blindaram, colocando a faca no pescoço de quem se levantasse. Por fim, eles iriam prender o líder Bolsonaro. Estava tudo certo. Mas eles não contavam com uma coisa: Trump. Gleisi culpa Bolsonaro por fraudes no INSS, mas não quer CPMI. Acusações feitas pela ministra de Lula fazem parte de uma luta travada pelo governo federal para atribuir o esquema à gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É lógico, né? Essa é uma reportagem do Brasil por Pedro Pupolin, feita ontem, no dia 28 de maio. É incrível, é incrível. Aí Bolsonaro publicou e comentou: DNA do Frei Chico indica selo irmão do Jair Bolsonaro. É isso. Tudo é culpa do Bolsonaro. Frei Chico deve ser irmão do Bolsonaro também, né? Só pode ser. Acho que o Frei Chico é ovelha negra da família do Lula. Agora o Trump vai para debaixo da cama e vai chorar pedindo arrego. Gente, agora acabou. Agora acabou pro Trump. Acabou pro Marco Rubio. Acabou para toda aquela turma da Casa Branca. Randolph Rodrigues soltou a direta. Randolph Rodrigues esbraveja e faz ameaça velada a autoridades americanas. Ele disse, abre aspas, se os Estados Unidos aplicarem sanções contra Moraes, o povo vai reagir. Não temos medo. Fecha aspas. O povo vai reagir? O povo quem, cara pálida? Que povo vai reagir? O povo vai soltar fogos. Talvez seja dessa reação que ele esteja falando. O povo soltando fogos. Porque ainda que não pare Moraes aqui no Brasil, é um motivo de alegria saber que ele também tem preocupações reais na vida. Randolph Rodrigues. Quem é Randolph Rodrigues? É outro também que o povo precisa expulsar da vida política do país. Barroso diz que STF julga redes por falta de lei aprovada no Congresso. Ministro afirma que corte estabelece critérios para julgar casos até que o legislativo regule as empresas digitais. Aí o Paulo de Tarso diz: para isso existe o Marco Civil da Internet.
Crimes cibernéticos já são amplamente investigados pela PF há algum tempo. O que o Barroso quer é silenciar quem critica ou desnuda o regime que se infiltrou no Brasil. O presidente atual aí, do desgoverno, o Lula, começou sua peregrinação aí pelo Nordeste e abre a boca para falar mais sandices e mentiras. Desta vez, ele passa dos limites. Mas ele sempre passa dos limites, né? A CNN publicou que, olha a fala do Lula, olha a fala. Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia trazer. Essa é a fala do Lula. Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia trazer. Uma fala de dia 28 de maio de 2025. Esse cara não tem. Meu Deus. Meu Deus. É deixar a gente de boca aberta. Então Deus criou um mundo maravilhoso, criou todas as coisas, criou o planeta e deixou o Nordeste sem água, milhões e milhões e milhões e milhões de anos, só porque o Lula ia trazer. Na verdade, a fala é tão mentirosa, porque Deus não fez isso por esse motivo. O Nordeste está sem água porque o Lula fechou a torneira quando entrou no governo. Porque o Bolsonaro tinha terminado a transposição do Rio São Francisco. E a água estava chegando na casa das pessoas. Mas a indústria do carro-pipa precisava do dinheiro. Eles ganham muito. E o Lula, assim que entrou, foi lá e fechou as torneiras. Para agora abrir e dizer que trouxe água. Eu espero que o povo do Nordeste veja essas coisas, tenha ciência dessas coisas e tire de vez esse ser humano do meio político do nosso país. Ele e a turma dele.